Ok. Então, primeiro de tudo, eu queria ver se vocês têm algum feedback, um comentário sobre como a gente tem feito as aulas dessa forma ou sobre o próprio assunto das últimas aulas, alguma dúvida? A minha intenção é fazer uma consulta anônima para medir um pouco o feedback de vocês, tentar ir ajustando algumas coisas para ver se a gente melhora, certo? Então, eu vou entrar no assunto da aula de hoje, que é a concepção de interfaces. Primeiro, tem aqui o desenho, né, dos nossos assuntos. Já passou aqui pela parte de fundamentos, entrou no design na última aula, e agora, na aula de hoje, nós vamos focar na primeira etapa do design HC, que é dentro da nossa metodologia, né, que é a análise contextual. Eu vou relembrar aqui um pouco do que a gente viu na última aula com relação à estrutura desse método de design que nós vamos aplicar, certo? Mas já adiantando, vocês veem aqui que a gente não vai da primeira etapa, que é a análise contextual, direto para o projeto, que é a segunda, né? Vai do 7 para o 15 aqui. A gente vai fazer um salto para cá, explorar algumas técnicas de interface que vocês podem talvez aproveitar para o projeto de vocês. Então, dando um tempo para vocês fazerem análise contextual antes de entrar em projeto, a gente vai mesclando esses assuntos, certo? Bom, então, na última aula o que nós vimos foi assim a primeira introdução dessas as metodologias de concepção de interfaces. Nós vimos que a maioria dos modelos existentes, né, para modelos modernos existentes para design de interação, eles são centrados no usuário. Eles têm essa característica de ter algumas etapas onde a gente identifica requisitos, coleta informações sobre usuários, tarefas, contextos. Depois uma outra fase em que a gente realmente, a partir dessa informação que permite criar um modelo conceitual, né, a gente parte para um design mais físico e depois implementa um protótipo que vai sendo exercitado iterativamente, né, num ciclo, avaliando, tudo isso aqui cíclico até chegar no produto final. E aí eu defini que aqui no nosso curso a gente usa as 4 etapas com esses nomes, né? Então, os sistemas clássicos têm seus nomes e tal. A gente usa os mesmos princípios, porém com esses nomes, que são análise contextual, o projeto da interface, prototipação e avaliação. E a gente chama isso de concepção ergonômica de interface, tá? Hoje nós vamos ver análise contextual. Então, outra coisa que nós vimos na última aula é que a concepção de interfaces, ela anda em paralelo com análise, projeto de sistemas, engenharia de software, seja aqui como no meu exemplo orientado a objetos ou outra técnica qualquer que a gente vai usar para a análise e a engenharia de software. E elas andam um pouco em paralelo. A gente precisa, em certos aspectos, centrar as nossas preocupações no usuário, né? Dizem aqui o usuário, enquanto que lá na análise a gente tem uma preocupação muito mais com as funcionalidades, com os requisitos físicos, né, para rodar o sistema. E são outras métricas que a gente visa a maximizar, enquanto que aqui na concepção de interfaces tudo tem a ver com o usuário, na experiência do usuário, né, deixar ele feliz. Feliz aqui eu uso como uma variável para satisfação, né, em geral do usuário, pode ser várias outras métricas. Mas lembrem-se disso, de centrar sempre no usuário. E para resolver essa concepção, né, para chegar no final com uma interface de boa qualidade,
A gente segue essas 4 etapas, que aqui elas estão associadas a questões. Então, a análise contextual ela responde às questões sobre quais são os usuários, quais as tarefas que o sistema interativo vai suportar e o contexto em que elas se realizam. Tá? Mas depois no projeto ainda tem outras questões que são respondidas, como os comandos, ações que o usuário faz na interface, de que forma ele acessa esses comandos, né, com que componentes ele enxerga e ele tem possibilidade de modificar. Isso tudo ainda desenhado, né, de uma forma abstrata, e depois, partindo para um protótipo, a gente instancia fisicamente essas coisas. Então, realmente implementa algo que é palpável e que eu possa fazer testes de uso. Né? Testes de uso significa, eu não preciso ter as funcionalidades implementadas, mas o usuário precisa poder andar no fluxo de uso daquele sistema. Então, esse protótipo é desse estilo. E a avaliação, que aqui aparece no final, como que o sistema e a interface, se eles suportam ou não, ou quanto adequadamente eles suportam as tarefas dos usuários, que não é uma coisa que fica no final, né? A gente não tem como ver um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, mas então a gente vai ver a avaliação mais no final. Mas o tempo todo eu vou ficar lembrando vocês que em qualquer momento eu posso avaliar. Então aqui quando eu defini quais são os usuários, eu cheguei a uma resposta lá, o usuário é assim, assim, assim. Daqui a pouco eu avalio isso. Na verdade não é bem assim, né? E refaço. Então o redesign acontece o tempo todo. Ok? Então esse foi um resumo da introdução da última aula. Hoje eu coloquei esse outro desenho aqui, onde vocês veem uma hierarquia, tá? Concepção ergonômica de interfaces é o processo como um todo, e ele tem etapas. A primeira etapa está aqui, análise contextual, que é o assunto de hoje. Depois ainda tem projeto, prototipação e avaliação, que eu deixei aqui sem expandir as células, porque não é o nosso foco hoje, e eu expandi só a análise contextual. Vocês veem que eu coloquei as etapas da análise, digamos, os elementos da análise contextual em cima de uma nuvem aqui que representa o que corresponde à modelagem conceitual, que nós vimos há 2 aulas, né? Que é a parte onde a gente faz um plano sobre como que o nosso sistema vai se apresentar para os usuários. Então, quando nós formos falando aqui das diversas partes da análise contextual, tenham em mente que isso é sempre algo abstrato. Eu não estou implementando nada. Então, se eu definir que uma tarefa vai ser feita com o usuário acessando a opção de imprimir, isso não quer dizer que ele vai mover o mouse para o menu imprimir, ou que ele vai dar um tap em cima da opção imprimir, ou que ele vai caminhar pela sala até a parede onde tem um quadro escrito imprimir. Quer dizer, depende muito do paradigma que a gente vai usar para implementar a interface, como essas tarefas vão ser de fato implementadas. E isso a gente vê mais aqui no projeto. Então, na análise contextual, é um pouco ainda conceitual. É bastante conceitual. A gente coleta informações do usuário, das tarefas, do estado da arte, dos requisitos, e com isso a gente define um pouco melhor o espaço de problema a ser tratado, para depois, lá no projeto, sim, explorar o espaço de design, que é onde a gente decide quais são os estilos que vão ser usados, as metáforas e tal. Certo? Então, o assunto de hoje é a análise contextual, que ela se divide no primeiro momento entre contexto estável e instável. E são 3 coisas importantes, tá? Mais importantes. Aqui tem várias, mas eu vou destacar a análise e o modelo de usuário, que é uma coisa, a análise e o modelo de tarefas, que é outra coisa, e aqui no contexto estável, a criação de cenários. Temos que aprender a fazer essas 3 coisas, basicamente, hoje. Ou pelo menos pegar as primeiras dicas de como fazer isso, tá? Então aqui está textualmente agora, análise contextual, que é onde a gente está tentando compreender o problema e o seu contexto. E aí tem a parte estável, né? Aquela que a gente... Eu não posso dizer que ela não mude, né? Mas que a gente já prevê as mudanças. Então o que quer dizer? Bom, eu vou
ver quem são meus usuários. Quem são os usuários não é o nome de cada um, são as características que definem esse usuário, né? O que ele tem como conhecimento, bagagem cultural, habilidades, etc. Porém, isso muda com o tempo. Então, por que eu chamo de estável, né? Porque eu já posso prever as mudanças. Ou seja, eu vou ter lá usuário novato, usuário avançado, usuário idoso, usuário de meia idade, usuário especialista, usuário leigo, né? Eu já consigo imaginar vários tipos de usuários aqui e eu vou desenhar a interface para satisfazer a todos eles, né? Claro que vai ter priorizações e tal, mas isso é estável, eu já defino agora. Entenderam? Isso às vezes dá um pouco de dúvida, mas eu acho que explicando dessa forma fica bom. A gente também estuda aqui, né? Faz um inventário assim, das tarefas que o usuário precisa fazer. Então, conforme a aplicação que o meu sistema vai suportar, eu já sei que tarefas os usuários fazem para resolver esse problema. E aí a gente vai ter que montar aqui uma análise, fazer uma análise e montar um modelo dessas tarefas, vamos ver daqui a pouco. Também a gente já tenta prever a dinâmica delas, né? Então, por isso é estável. Assim como o contexto organizacional e social, que eu vou falar menos detalhadamente, e as restrições tecnológicas, né? São coisas mais simples, bom, principalmente restrições tecnológicas. Então, eu não tenho como prever se eu vou ter um óculos de realidade aumentada muito bom ano que vem. Então, eu não vou fazer desenhar uma interface para isso, né? Eu vou trabalhar com o que eu posso, o que eu tenho controle, certo? Então, eu tenho que levar em conta essas restrições na hora de desenhar lá as minhas tarefas e tal. E claro que os usuários eles estão sempre inseridos num contexto social organizacional. Por exemplo, agora a maioria dos usuários está num contexto de distanciamento social, né? Isso é um contexto que talvez não tenha sido previsto para muitos dos designs que estão por aí, né? Então as pessoas estão tendo dificuldades. Mas tem contextos que a gente que vê no dia a dia e consegue prever. Isso tudo está aqui, então, na parte da análise contextual estável. E o que sobra, então, no que é instável? Até não sei se esse nome é tão bom para isso, né? É o nome que se usa na literatura. Deve ter um histórico que explique por que isso é dessa forma. Mas a gente foca muito no nosso processo de design nos cenários de uso. Tá, então, no contexto instável, tipicamente eu vou falar de cenários de uso, que são situações em que eu coloco os meus usuários artificialmente, mentalmente, aqui, né, pensando. Então eu imagino lá, o meu usuário agora ele se encontra em tal cenário, ele está no ônibus e ele precisa enviar um e-mail avisando que vai chegar atrasado. Sei lá, inventei agora. Então o que acontece ali? Tem a trepidação, o ônibus balança, então ele pode errar os botões, não consegue digitar direito, ou vai ter gente espiando atrás do ombro dele o que ele está escrevendo. Então a gente tenta montar cenários com situações muitas vezes atípicas. Eu não vou falar isso mais no final, mas podem ser típicas também, né? Situações comuns, mas também as atípicas, as singularidades. O ideal dos cenários é conseguir mapear essas exceções, essas interrupções que podem acontecer enquanto o usuário estiver usando a interface, ainda na fase em que eu estou pensando nela, planejando, não estou implementando ou projetando nada ainda, só planejando em alto nível, eu já imaginar esses contextos. Isso ajuda a desenhar depois uma interface de melhor qualidade. Ok? Então, vamos entrar nessa parte agora da análise contextual, onde eu vou explorar análise do usuário e análise da tarefa. Certo? Vou tentar detalhar a construção desse modelo do usuário
e desse modelo de tarefas aqui, certo? Vamos lá. Então tá, apareceu o sumário aqui de novo, quer dizer que eu vou primeiro focar essa parte agora. Análise do usuário, que é um processo, algo que eu faço, eu analiso, e como resultado eu tenho um documento, um desenho, um esquema, né, uma coisa concreta que é o modelo do usuário. Aqui vocês já estão vendo duas informações, né, o perfil é uma maneira de modelar o usuário e a persona é uma outra maneira. Antes disso, vamos ver o que é esse modelo do usuário, né, modelagem do usuário. É todo o conhecimento que a gente vai construir sobre os nossos usuários. Então, eu posso dizer que é tudo aqui. E aí eu vou representar isso, às vezes explicitamente num modelo, ou implicitamente, por atribuindo, como é que eu vou dizer, atribuindo etiquetas, né? Seria dando rótulos para esse usuário aí. E a gente constrói esse modelo capturando dados. Tem técnicas comuns de captura de dados que são, por exemplo, entrevistas com os usuários para descobrir como é que eles são, ou simplesmente olhar um cadastro, já tem um cadastro pronto dos, vamos dizer, um banco tem todo o seu cadastro de clientes, né? Então ele consegue ir lá fazer uma mineração desses dados e descobrir quais são os perfis de cliente que eles têm, faixa de renda, comportamento contra gastos, credibilidade para o crédito, tudo isso eles vão olhar ali, né? E dá para olhar também nesses dados questões que são importantes para o design de interfaces. Por exemplo, talvez a idade, a profissão do usuário, né? Uma coisa assim. Não sei se no cadastro do banco, que é no meu exemplo, vai ter informações sobre do que as pessoas gostam, que habilidades elas têm com relação, se elas conhecem de finanças, se elas não conhecem, se elas conhecem de computação ou não. É esse tipo de informação que a gente vai coletar. Então, busco direto num cadastro, faço entrevistas, aplico questionários direto numa amostra, né, de pessoas. E aí, por que a gente faz isso? Bom, porque se eu tiver um modelo do meu usuário, quer dizer, o que é um modelo? Vocês lembram das outras aulas? O modelo é uma representação que a gente usa para tentar prever coisas, né? Então, tentar predizer comportamentos do usuário. Eu vou ver assim, o usuário conhece de finanças, então, se eu botar na minha interface o cálculo do juro composto, do investimento e tal, ele vai entender isso. Então, eu consigo prever que ele vai entender. E se ele não conhece de finanças, eu consigo predizer que ele vai ter dificuldade de entender. Então, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar ele, certo? Então, os modelos vão nos permitir predizer coisas sobre o comportamento dos usuários e, às vezes, saber por que ele está errando ou por que ele vai errar e já criar mecanismos para minimizar esses erros. Ok? Tem uma última coisa que é útil é uma outra utilidade para o modelo de usuário, é a questão de personalização de interface. Então, o projetista da interface, né, nós, podemos pensar no nosso sistema como algo que tenha dois tipos diferentes de usuário ou três tipos diferentes e que esses usuários vão ter características diferentes na visão que eles têm do sistema. Então, se eu pegar de novo o sistema de um banco, né, ele está todo implementado lá num servidor, num back-end, mas então todas as funcionalidades estão lá. Mas cada um dos usuários, digamos o atendente do caixa, ou o gerente, ou o atendente lá da negocial, cada um deles pode ter uma interface diferente para acessar o sistema de acordo com as características deles. E isso vai até o limite da personalização um para um, né? Que eu posso ter uma interface em que cada usuário pode configurar ela para
suas preferências. Vocês veem algumas coisas que são assim, por aí. Ou por... eles até usam o termo profiles, né? São perfis que a gente cria. Então, se eu posso... Por exemplo, quando eu configuro a minha impressora para imprimir alguma coisa, eu tenho lá um perfil que é para provas, e daí é folha A4 com tais margens e tal. Se for um diagrama de fluxo de dados, bom, então eu vou usar a folha A3 com margens tal e mais intensidade de tinta, né? A gente personaliza ali. Aqui é a mesma coisa, a minha interface ela pode ser personalizada para certos perfis que podem chegar ao nível do 1 para 1, cada usuário tem a sua personalização. Mas, claro, como a gente está falando agora de projeto da interface, eu não vou falar de 1 para 1, mas assim, padrões globais que a gente pode usar e que o projetista vai imaginar aplicar nessa interface. Ele pode fazer isso já quando a pessoa instala o aplicativo, responde ali umas perguntas, tu vai usar isso para quê? Qual a tua idade? Algumas coisas, e quando ele entra no programa ele já está com a interface personalizada para ele. Certo? E para isso eu tenho que ter implementado isso, para ter implementado isso eu tenho que ter feito esse projeto antes. Então, tá aí a personalização. Podem interromper se tiverem qualquer dúvida a qualquer momento, tá? Então, quando eu estou falando para vocês o tempo todo de tipos de usuários, características, né, do que a gente, o que é mais comum na área de interação no computador, né? Quais são os tipos e atributos? Aí eu tenho alguns exemplos. Posso definir características dos usuários com relação à frequência de uso que ele faz de um sistema. Tá? E aí, essa aqui é a minha variável, né? Frequência de uso. Que valores eu atribuo para ela? Cada projeto é um e vocês podem fazer como acharem que é melhor para aquele projeto. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui, frequente, periódico, ocasional. Talvez mais interessante seja dizer assim, menos de uma vez por semana, entre 1 e 5 vezes por semana, todos os dias, né? Alguma coisa mais numérica, mas não importa, tá? Os valores das variáveis cada projeto pode definir. Mas frequência de uso é importante, porque tem toda aquela história da memória, o usuário tem que lembrar, é melhor ele não lembrar e reconhecer coisas na interface. Então, se ele tem um uso muito frequente, ele não vai ter tempo de esquecer certas coisas. A gente pode prever que ele vai lembrar e vai ir bem. Agora, se ele usa uma vez por ano, né? Meu exemplo típico de uma vez por ano é a declaração do imposto de renda. A gente esquece, como é que se faz isso aqui para colocar os bens de tal tipo? E aí já não lembra, né? Algumas coisas. Então, quando é mais ocasional, a interface ela tem que ser mais esmiuçada, mais detalhada, mais explicativa. Não, ela pode usar referências mais simples de lembrar. Daí vem a experiência na tarefa, que vocês têm que diferenciar aqui com a experiência em TI, por exemplo. Então, a tarefa tem a ver com a especialidade do usuário. Ele é médico, então, se ele é médico, ele tem conhecimento de uma certa linguagem e tal. E agora eu estou falando, vou inventando exemplos, né? Mas vamos pegar o mesmo médico quando ele é novato ou quando ele é expert. A experiência na tarefa tem vários níveis que a gente pode usar, de novo, né? Mas pensem aqui que é na tarefa mesmo, é no negócio, não é no sistema, não é nem em sistemas similares, porque isso está aqui embaixo, tá? Então, ele está acostumado a fazer cirurgia, está acostumado a fazer diagnóstico, está acostumado, sei lá, ver essa experiência na tarefa. Porque com isso a gente sabe que termos são usuais para ele, que funções ele vai desempenhar. Depois, claro, como a gente está falando de sistemas de computação, né, sistemas interativos em computação, é possível que a experiência com o sistema de computação em geral, né, de TI, influencie no desempenho de um usuário usando o sistema. Então, alguém que usa muito pouco computador, né, cada vez menos comum isso, cada vez mais as pessoas são obrigadas a estar o dia inteiro
todo dia em contato com sistemas interativos, mas existem níveis, né? Então tem os mais especialistas, que têm modelos mais profundos, né? Experts, programadores, gente que nem nós, e gente que mal usa direito seu celular para ler mensagens do WhatsApp e compartilhar fake, né? Então, isso aqui é importante porque os usuários não entendem algumas coisas. E tem experiências em sistemas similares, como eu falei antes. Então, o usuário já conhece um sistema de editar texto. Bom, eu vou fazer um editor de texto novo. Aí eu tenho que saber o que eu posso usar de metáforas e fluxos que ele já está acostumado, isso vai ajudar ele. E outras coisas mais pessoais, como idade, nível de escolaridade, se tem alguma necessidade especial, área de formação, etc. Certo? Tudo isso aí são atributos que eu vou usar para construir o meu modelo de usuário. Bom, então como eu mostrei, como eu falei aqui no anterior, existem diferentes tipos de usuários e eu posso agrupar eles por tipos. Mas se vocês pegarem 10 usuários, vocês já vão ver 10 tipos diferentes. Né? Então vocês vão precisar pegar 200 para conseguir dizer, não, esse aqui tem características parecidas com aquele lá e poder agrupar eles. Os usuários costumam ter diferentes personalidades. Então, tem os mais agressivos, tem os mais ansiosos, tudo isso pode entrar aqui nos atributos. Motivações que eles tenham, culturas até, né? Se a gente pensar no nível global, os usuários são muito diferentes culturalmente, são ligados a folclore, a mitologias. Por exemplo, se a gente, como gaúcho aqui, começar a ficar usando coisas típicas gauchescas, né? E coisa de chimarrão, e churrasco, e vida no campo, né? Que são coisas típicas gauchescas em sistemas que vão ser vendidos na Índia, essas coisas não vão funcionar. Um pouco isso que eu queria dizer. E os usuários também têm experiências passadas e habilidades, e a gente precisa fazer um levantamento disso, para saber o que posso aproveitar no meu design, assim como necessidades. Às vezes, num contexto de trabalho, né, os usuários podem ter necessidades que são importantes a gente saber para tentar fazer o sistema suprir essas necessidades. E aqui na segunda linha eu falo de receios. Todo usuário tem receios. É aí que muitos sistemas às vezes falham ao não levar a sério os medos que os usuários têm. Né? Então, um dos medos típicos é de parecer burro. O usuário, se o sistema começar quer dizer, se o usuário não entender muito, não conseguir se virar no sistema, ele vai se sentir burro. Tá? Ele vai sentir, eu não sei, isso é muito complicado para mim, ele vai rejeitar o sistema. Esse é o ponto. Eles têm medo às vezes, de aprender algo novo. Eu trabalhei bastante tempo na pesquisa de computação gráfica com área médica, imagens médicas, sistemas de cirurgia, e aí a gente lida com os médicos e era muito difícil, porque eles sabem fazer o diagnóstico usando a imagem daquele jeito. A imagem não é compreensível para ninguém, né? Mas ele aprendeu, treinou e ele faz daquele jeito. Então, se eu mostro para ele um outro jeito 3D com luz, que é muito melhor, ele não quer nem saber porque vai ter que aprender algo novo, ele já sabe aquilo. A mesma coisa, tem medo de ser substituído pelo sistema. Um medo bem comum, né, é de estragar, destruir um dado. Esse aqui o medo de destruir os dados, é uma coisa que as crianças não têm, por exemplo. Eles pegam o celular, tablet e vão explorando em tudo. Não tem medo nenhum de errar, mas a maioria dos usuários tem responsabilidades e eles têm medo de perder as coisas. Então o sistema tem que passar, a interface do sistema tem que passar segurança para esses usuários. Eles têm que saber que eles podem explorar,
Se eles fizerem alguma coisa errada, eles podem voltar atrás, entender como fazer isso. É nessa linha que nós temos que lidar com esses diferentes tipos de usuários, às vezes é difícil prever, né? Bom, então, como é que a gente faz com esses diferentes tipos de usuários? A gente tenta dar valor para aquelas variáveis lá que eu falei antes e, e agrupar elas em perfis. Tá? Então, a primeira ferramenta aqui para modelagem de usuário é um perfil, que é uma combinação de atributos. Então, eu vou definir para mim quais são os atributos mais importantes. Isso, de novo, né, varia de projeto para projeto. Se depende do objetivo do meu sistema, alguma daquelas características podem ser mais importantes que outras. Então, a idade é importante, a formação do usuário é importante, às vezes o gênero pode ser importante, identidade de gênero, etc. Se essas coisas forem importantes, então são atributos que eu vou colocar no meu perfil. Eu vou montar um perfil com essas variáveis e vou colocar valores ali. E vocês estão vendo, né, que aqui tem a palavra evolutiva. Eu já tenho que imaginar que esses atributos evoluem. Então, se eu colocar um atributo que evolui sempre, experiência no uso de sistemas similares, ou experiência com TI. Bom, quando a primeira vez que ele vai usar esse sistema, ele pode ser um novato, mas ele vai se tornando expert. Então, eu tenho que já prever que eu vou ter talvez um perfil de usuário, que é o usuário novato. Tem tais características. Depois, um outro perfil de usuário, que é o usuário expert. Ele tem tais características. Quando eu for projetar o sistema, eu tenho que pensar nos dois perfis. Certo? Aqui ainda diz que os novatos podem conviver com experts. Por isso que eu tenho que pensar nos dois. Porque não só eu tenho usuários novatos que vão virar experts, mas eu já começo, às vezes, tendo especialistas e novatos no mesmo ambiente, e a mesma interface pode não servir para os dois. Então, o perfil é essa... Isso é fácil de entender para a gente da computação, é como se vocês criassem uma classe. Tá? Vocês têm a classe usuário. Na classe usuário tem certos atributos. Daí vocês criam um objeto, uma instância dessa classe, e essa instância... Na verdade, eu até poderia pensar um pouco diferente aqui como uma subclasse primeiro, que é o expert ou novato. Eles têm vários atributos que são em comum com a classe pai, né, ou a classe mãe. E eles têm atributos que são só deles e têm valores de pré-inicialização só para eles. E aí depois, quando eu crio os objetos da classe, aí sim eu tenho um usuário lá com um nome, uma identidade, que é uma pessoa mesmo. É um pouco assim que a gente define os perfis. Tá? Então, para a gente fixar aqui o perfil, eu proponho esse exercício. Tá? É bem vago, mas para a gente pensar agora, que é o seguinte: eu quero criar um perfil. Tá? Eu só estou informando para vocês aqui que esse meu perfil representa uma criança em idade escolar. Vamos dizer assim, de 6 a 10 anos. Ok? Então, o que eu vou precisar aqui? Características desse usuário aí. Eu já falei aqui a idade, né? 6 a 10 anos, então vamos botar aqui idade. Eu poderia escrever aqui. Funciona. Vou usar essa coisa de texto aqui. Assim. Idade. E aí eu vou definir lá de 6 a 10. O que mais vocês diriam que é uma característica para esse perfil aí? Então tá. Estão recebendo Baixa sugestões. estatura? Ah, tá. Estatura, já que me falou. Menor que 1,20 m. E outra que é ah, curiosa.
Aí a gente tem que ver bem o que que é necessidade, né? O que que é característica. Eu diria que aqui ainda a gente está nas características. Necessidades poderia ser assim. ah, Tem bem com essa ferramenta. Ah, Pouco tempo para dedicar ao sistema. Sei lá. Outra ali. ó, algumas coisas que. Vou botar aqui. Gosta de brincar. Algumas coisas que vocês estão dizendo, né, vão se enquadrar como características, outras elas são ligadas, sei lá, por exemplo, se a idade é de 6 a 10, a estatura está mais ou menos definida, ou o ano escolar está mais ou menos definido, a gente pode ou não explicitar isso, entendem? Quer dizer, se eu colocar só a idade, aí que está aquela coisa implícita que eu falei antes, né? Está implícito que nessa idade tem baixa estatura e que está no máximo na quinta série, no quinto ano da escola, mas eu posso explicitar. E dependendo do que eu acho que é importante para o meu sistema, eu explicito. Mesmo que ela fique, às vezes, um pouco redundante, porque pode ser importante. Imagina que eu digo a idade e eu faço um sistema que precisa alcançar num botão que fica alto assim na parede. A idade não significa que a pessoa não possa ser alta o suficiente, mas se eu colocar a estatura, isso chama a atenção. Então, isso é uma coisa que eu já vi. Ah, Aqui em casa, os interruptores, eles são todos numa altura que é padrão, né? Certamente tem padrões da ABNT, ISO, para definir onde é que ficam os interruptores de luz, e que a minha filha de 5 anos acende e apaga as luzes sem problemas. Quando a gente foi à praia, no último verão, na casa da praia, que era mais antiga, tinha interruptores a 1,60 m do chão que ela não alcançava. Então, coisas que às vezes a gente não prevê nos sistemas. Então, sim, pode-se dizer aqui que gosta de cores vivas, ou me inspirando aqui de alguns dos comentários de vocês, né? Bom, necessidades, contextos. Vamos falar de contextos um pouco mais agora. Então, em que contextos uma criança usaria o sistema, né? Bom, aqui eu não disse qual é o sistema, a gente só está fazendo um perfil. Ainda assim, eu posso dizer que ela tem atividades na escola, casa, playground, né? Enfim, uh, aqui embaixo, assim, a mesa durante as refeições, certo? Então são contextos em que ela pode usar o sistema. Não sei se vai, né? Depende do sistema, deixa eu ver depois. Se é um jogo, se vai ser num tablet, se vai ser num smartphone, se vai ser num desktop, não sei ainda. Não especifiquei nada, só estou montando o perfil, mas aí os contextos são são não só os lugares, mas também as situações, né? Por exemplo, durante as refeições é uma situação, é um contexto. A gente poderia colocar aqui no cinema, na educação física, na piscina, tudo isso, tá? Agora o último aqui, quem mais é impactado? Se uma criança vai usar um sistema, a interface tem que dar conta, né, desse perfil dela. Mas tem outras pessoas que são impactadas. Então, é evidente que o mais comum para as crianças são os pais, professores, né, vocês estão dizendo aí, pode ter amigos, claro, pode ser uma babá, irmãos,
E de que forma essas pessoas vão ser impactadas? Aí vamos ver, né? A gente está dizendo tudo aqui, legal. Daí depois pode ser que, não importa os irmãos, porque ela não vai usar junto e tal. O professor importa porque o sistema vai tirar atenção, ou porque vai ser um suporte ao ensino, né? Os amigos, e aí assim vai. A gente vai ter que depois ver no design para que isso serve, mas no perfil a gente faz esse levantamento. Bom, mas eu ia dizer, tá, a gente pegou o caso aqui das crianças, e aí eu vou mostrar um, um sistema, né? A gente vai tentar ver ali, aqui eu já até coloquei alguns atributos, mas como o perfil influencia o design, né? Então tá, a gente definiu ali alguns elementos. Agora, vocês conseguem imaginar como aquilo vai influenciar o design? Eu vou voltar aqui no slide anterior, né? Então, eu tinha falado sobre a estatura, se eu colocar um botão muito alto. O pouco tempo para dedicar ao sistema. Então, o que eu faço com isso, né? Bom, quanto às cores, eu posso, claro, usar cores que chamam a atenção das crianças. Tá? Então, tem algumas coisas que eu vou ter que olhar depois nesse perfil e eu vou usar para o design no sistema. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Tá, esse sistema aqui, eu não dei nenhuma definição sobre requisito, funcionalidade, nada dele, porque foi um exemplo só para a gente pegar o perfil, né? Mas aí vocês conseguem um pouco ver o que é, né? O que parece isso aí? Parece um tipo de Celular simplificado para criança usar. isso, de celular simplificado, vamos dizer assim. Então, o que ele tem ali? Não tem um teclado padrão como a gente está acostumado para digitar em números e letras. Também não tem uma tela de toque. Deve ser para ligar para casa, para mãe e para o pai só. Então, aqui, vocês que estão vendo, né, as figuras aqui, vocês já conseguem imaginar, claro, para uma criança o que importa é poder ligar para casa, para a mãe, para o pai. E aqui, essa outra, deixa eu colocar de volta o meu cursor aqui. Então, aqui é casa, a mãe e o pai, né, aparecem aqui. E ainda tem uma abelhinha, que seria um amigo, que pode ser um avô, um tio, um padrinho, uma babá, alguém, né, mais que também seja a criança possa ter necessidade de contactar. Vocês veem aqui uma questão de cor, né? Geralmente os celulares são para adultos, eles têm uma cor mais neutra. Nem sempre, né? Porque também tem um mercado grande com adolescentes e tal, mas ele tem só o que é essencial e tenta minimizar os riscos, né? Não vai gastar dinheiro ligando para outros números errados e também não vai se colocar em risco ligando para outras pessoas. Outra coisa, ele só recebe chamadas dessas pessoas que estão cadastradas. Que mais? Tem um botão de pânico. Se estiver em perigo, pode acionar esse botão de pânico. E como ele é simplificado, acaba custando mais barato. E tem outras vantagens aí. Mas tem características que são claramente de interface, né, para facilitar o uso, facilitar aprender a usar, tornar tudo bem intuitivo. Então, o perfil permite a gente direcionar essas coisas. Ok? Bom, e aí tem uma outra ferramenta, agora que a gente viu o perfil, uma outra ferramenta para modelar um usuário, que é a persona. É possível que alguns de vocês já tenham ouvido esse termo, ele é usado em outros contextos também. Aqui uma persona é um personagem fictício que a gente cria, mas que ele é a caricatura, digamos assim, né, que representa um grupo de usuários. A gente coloca nessa pessoa fictícia, nesse personagem, ele é uma instância, né, daqueles atributos que eu criei para o perfil. Então,
diferente de um perfil, uma persona ela tem identidade, eu dou para ela um nome. Eu não digo que é uma faixa de idade, ela tem de 6 a 10 anos. Eu digo, ela tem 8 anos, né? É uma instância mesmo. Então, ela tem um status, sei lá, depende do tipo de usuário que eu estou modelando aqui, né? Mas pode ser um status hierárquico numa empresa, pode ser um status mental, várias coisas que eu vou definir. Objetivos, habilidades, que são específicas dessa pessoa que eu estou criando. É como se eu fosse escrever uma história, e eu história para um livro, para um cinema, para um teatro, e eu vou criar o personagem. Então o personagem ele tem uma história pregressa, e eu crio da personalidade dele baseada naquilo, né, definindo características físicas, cognitivas, crenças, tudo que eu puder sobre essa pessoa, certo? A gente vê o uso de personas como uma ferramenta, às vezes, no jornalismo. Vocês leem uma notícia onde diz assim, o seu João do bairro Tristeza convive com o lixo abandonado na frente da sua casa, e etc, etc, e dá uma notícia. Né? Tem certos tipos de jornais que usam muito esse discurso nessa linha, porque ele tem um apelo emocional, a pessoa se identifica, quem está lendo a notícia se identifica com aquela pessoa que está sendo descrita, a situação dela, mas muitas vezes não existe essa pessoa, ela é uma persona que eles criaram para contar a notícia. Fica mais atrativo para quem vai ler, mais atrativo, memoriza mais e tal, tem várias vantagens, porque ela se identifica, né? Então ela se coloca no lugar daquela pessoa. É melhor do que, para esse leitor ali, funciona melhor usar uma persona na notícia do que simplesmente descrever os fatos como o lixo está abandonado no tal bairro porque a coleta de lixo não está sendo feita porque tem um buraco na rua e os caminhões não conseguem passar, sei lá, né? Que seria a notícia mesmo, o fato, mas usar uma persona ajuda. E aqui, para design de interação, também é uma ferramenta que a gente usa que facilita a gente pensar no usuário, e aí a gente acaba, né, como equipe de design, conhecendo esse usuário, e aí vai dizer assim, mas o Pedrinho não vai gostar desse botão aqui, ele não vai enxergar bem, porque ele usa óculos, e ele muitas vezes esquece os óculos em casa, né? A gente consegue usar essa persona como uma ferramenta de comunicação dentro da equipe também. E tem um uso na criação de cenários que eu vou explicar daqui a pouco. Primeiro aqui, então, um exemplo comparando o que seria um perfil com uma persona. Os dois são ferramentas para modelar um usuário. Então, vocês podem modelar um usuário como um perfil, ou podem modelar como uma persona, ou podem fazer as duas coisas. Certo? Cada uma vai ter uma aplicação um pouquinho diferente, mas o objetivo é o mesmo. Então, aqui o meu exemplo de usuário é um técnico de suporte. Então, o meu perfil é técnico de suporte. Quando eu dou essa função, né, técnico de suporte, vocês já vão lá no cadastro, procuram informações, entrevistas, o que vocês sabem? Que eles têm uma idade média de 30 a 40 anos, têm formação técnica superior, em geral estão nessa função de 4 a 8 anos, usam o sistema, a frequência de uso semanal do sistema é 5. Né? Aqui não sei o que esse atributo quer dizer, talvez seja 5 vezes por semana, talvez seja um grau que eu defini como alto, que vale 5. Né? Isso cada projeto faz como quiser. Mas enfim, a gente sabe que ele tem uma certa frequência e que ele tem uma atitude lá, sei lá, atitude 5 também. 5 quer dizer que ele gosta, sei lá, podia ter outras, como não tá sempre contra tudo, sei lá. Tá, esse é um perfil. Já uma persona, eu não deixo margem, né? Eu não digo que agora eu tenho um nome, não é só a função, tem um nome, tem uma idade, a idade está coincidentemente aqui dentro dessa faixa, né? Não tão coincidentemente assim, é claro, eu criei uma persona para representar uma pessoa típica desse perfil,
Só que aqui eu tenho detalhes, né? Atualmente trabalho no setor de administração de redes. E eu vou ter dezenas de outros atributos aqui para descrever minha persona. Prefere aprender fazendo que assistindo cursos, por exemplo. Está aparecendo aqui. Ok? Então aí vocês têm agora duas ferramentas para modelar o usuário. Uma é criar um perfil, outra é criar uma persona. Vocês podem criar vários perfis ou várias personas. Perguntas? Bom, eu tinha, no exemplo antes do perfil de uma criança, eu tinha falado das outras pessoas envolvidas, né? Então, as outras pessoas envolvidas, que no caso eram os pais, os professores, a gente tem a figura do stakeholder, né? Esse é o termo usado. Stakeholder é todo mundo que tem algo a ver com a coisa, né? Stakeholder, dá para quase traduzir, tem algo a ver, tem algo a perder, tem algo a ganhar, enfim, tem algo em jogo. Tá, esses tem o usuário que entra em contato direto com o sistema, a gente chama de usuário, e tem os stakeholders que participam de alguma forma, que são afetados pelo sistema, mas em geral não tem contato direto. E aqui um exemplo que a gente dá são os gestores, os outros membros da equipe. Eu posso dizer, na verdade, que um usuário direto, aqui está usuário direto, né, é um stakeholder. Então todos os stakeholders incluem o usuário e todos os outros, tá? Só incluindo os outros. Então, gerentes, num supermercado, o usuário é o caixa que opera o sistema, mas eu tenho também o empacotador, o gerente, o supervisor, o cara que repõe as mercadorias, né? E tudo isso, até o cara que busca os carrinhos no estacionamento e traz de volta, ele tem que trazer num fluxo que seja equivalente ao fluxo das pessoas que passam pelo caixa. Então, o sistema do caixa, se ele for passar lá o código de barras, for diferente, não for com código de barras, tiver que digitar o preço, por exemplo, ou digitar o código de barras, isso vai impactar no trabalho de todo mundo. Então, esses são todos os stakeholders. Eu tenho uma pergunta aqui que se é comum usar pessoas reais como personas, né? Geralmente eu faço um comentário, porque eu dou aquele exemplo voltando aqui atrás, né? Eu dou o exemplo dos jornais que criam lá um personagem para contar uma notícia. É comum que eles usem, nesse caso, uma pessoa real. A gente nunca sabe se eles estão usando uma pessoa real ou uma persona, porque é escrito da mesma forma, mas às vezes eles fazem mesmo uma entrevista, né? E aí usam uma pessoa real com o nome. Às vezes eles entrevistam uma pessoa e usam um outro nome, criam uma coisa, mudam a identidade e tal. E aqui em IHC, a gente usa, sim, se inspira em pessoas reais, mas a gente tem tido cada vez mais o cuidado com a questão ética, né? Se eu expor as características de uma pessoa real para outras pessoas, eu estou lidando com um problema ético. Então, se eu pegar lá, já aconteceu inclusive aí na aula, tá? Um grupo da aula de IHC que está fazendo um sistema, eles usaram um outro colega que não estava na aula, que está em outro semestre, como persona. Botaram a foto dele, o nome dele, características, certo? Eles fizeram questão de dizer que tinha autorização do colega para fazer isso, mas eu achei um pouco estranho. Eu acho que a gente não deveria... Se a gente usar como inspiração uma pessoa real, isso deve ficar anônimo. Tá? Então, eu quero criar uma pessoa usando uma pessoa real, ok, mas ficar divulgando para todos, né, características ou fatos ou ações, ou habilidades e tal de uma pessoa real publicamente tem implicações éticas. Então, tem que pensar nisso, certo? Espero ter respondido aí a pergunta. Mais alguma dúvida aí com o usuário? Vou até mostrar o desenho aqui, né? Nós vimos essa parte aqui, no contexto estável, análise do usuário
o modelo do usuário com as duas ferramentas que são o perfil e a persona. Ok? Então, isso é quase metade da situação. Vamos para o resto agora. Tarefas. Tá? Agora eu vou focar ainda no contexto estável, na análise de tarefas. Aqui tem, por um lado, uma facilidade para nós, todos da computação, que aprendemos a programar, que as tarefas são coisas procedurais, são procedimentos, algoritmos, coisas que as pessoas fazem, né? Eu posso escrever qualquer tarefa como um algoritmo. Então isso para nós facilita. Por outro lado, isso cria uma amarra de a gente pensar que tudo é um algoritmo e esquecer que muitas tarefas do usuário elas não são feitas no sistema. Elas são tarefas manuais, feitas fora do sistema, outras são interativas e outras são até automáticas, o sistema que faz. O usuário não precisa nem interagir. Tá? Então vamos ver o que é isso aí, né? Aqui de novo agora textualmente, dentro do contexto estável, tarefas e as informações associadas é outro tipo de informação de contexto que eu tenho que levantar. Então por isso está aqui na análise contextual. Bom, o que é uma tarefa? Claro que todo mundo tem noção, né, do conceito de uma tarefa. Aqui a gente define, tem aí uma citação da literatura, como um objetivo associado a um conjunto ordenado de ações que podem satisfazer tal objetivo dentro de um contexto apropriado. É um pouquinho mais exata assim, a definição. Mas se vocês forem pensar numa tarefa qualquer, a gente consegue enquadrar aí. Eu tenho um objetivo, então tudo começa por um objetivo. E aí, para chegar no objetivo, eu tenho ações que têm que ser feitas. E aí eu tenho que colocar essas ações numa ordem em que seja melhor. E na hora que eu vejo as ações que têm que ser feitas e a ordem que eu estabeleci, às vezes eu vejo que poderia ser diferente. Certo? Então vocês não têm isso. Imaginem que a rotina de vocês é acordar de manhã e você tem que preparar o café. Quais são os passos que vocês executam? Será que não dava para pular alguns, fazer diferente, colocar em ordem diferente, fazer algumas coisas em paralelo, ganhar tempo com isso, ganhar eficiência, né? Então, a análise de tarefas, ela se preocupa exatamente com isso. O que é feito, como, em que ordem e o que eu tenho no ambiente que influencia isso, né? No contexto. Às vezes a mesma tarefa executada em contextos diferentes faz com que ela tenha que seguir um fluxo diferente. Simples, né? Se eu quero mandar um e-mail quando eu estou aqui no meu home office, é diferente se eu quero mandar um e-mail quando eu estou dirigindo meu carro, indo para o campus. Só para dar um exemplo. A tarefa é a mesma, o objetivo é mandar um e-mail, mas se eu for modelar essa tarefa nesses dois contextos, ela vai ser diferente. Aqui já está a minha parte que eu falei, interativas, automáticas e tal. Então, se uma tarefa é um objetivo mais os mecanismos para atingi-lo, né? Isso acaba integrando o processo do trabalho. E por isso, a análise de tarefas ela já foi estudada no passado, assim, há mais de um século, na análise ergonômica do trabalho. Então, depois lá da Revolução Industrial, até durante, né, aquele processo de industrialização, existia uma organização das tarefas que precisavam ser feitas para atingir o objetivo de um determinado trabalho e modelar como os recursos seriam mais bem aproveitados, essa lógica toda, ela foi pensada ali. Mas ela foi pensada no funcionamento, né? A lógica do funcionamento. Então, eu quero que o produto seja feito mais rápido, com menos custo, pagar menos salários para as pessoas, era isso que eles queriam fazer, né? E a gente depois expandiu isso para também a lógica de utilização, quer dizer, levar em conta o usuário, centrar no usuário as nossas preocupações. Então, dentro disso surge
esses dois termos que a gente vai esmiuçar um pouco agora, que é a análise da tarefa, task analysis. Vocês podem procurar esse termo e vão achar muita coisa na literatura, né, na internet, vai ter muitos textos a respeito disso. Alguns vão seguir a linha que eu vou mostrar aqui para vocês, alguns vão seguir outra linha. Tudo varia muito dependendo do tipo de sistema, da filosofia, tá? Mas a análise da tarefa serve a fazer o levantamento de quais elas são e organizá-las no fluxo. E ao final eu tenho de novo, como eu tinha antes, um documento, algo que define lá o que é um modelo de tarefa, como é que são as tarefas, e isso eu chamo de modelo de tarefa. É a coisa codificada, escrita, tá? É como a partitura de música está para a música, né? Eu componho a música não é aquelas linhas com bolinhas, né? Aquilo lá é o modelo, é a partitura. E a análise é o processo que eu faço ali de criar essa música. Então vamos ver aqui. Eu já expliquei tudo ali antes, né? Aqui está definindo um pouco mais formalmente. A análise da tarefa é o conjunto de métodos para descrever as tarefas, visando entender melhor os procedimentos para sua realização. A gente quer entender melhor para realizar melhor as tarefas. E o modelo é a descrição lógica dessas atividades. Aqui eu botei um extrato daquele desenho de antes. Eu tenho um processo que é a análise, que me dá origem a um documento, que é um modelo. Tá? Isso para organizar o nosso pensamento. Então, o que eu faço na análise de tarefas? Eu sigo um algoritmo, né? Essas etapas aqui. Como é que eu analiso as tarefas? Primeiro, fazer um inventário. Lista todas as tarefas. Isso pode ser feito assim num brainstorming, eu vou escrevendo ali. O que o usuário precisa fazer para atingir, quais os objetivos ele precisa atingir, né? As tarefas têm objetivos que depois eu quebro. Então, quais objetivos tem que atingir? Então, vou lá e determino. Vou pegar aqui, digamos, né? Vou fazer uma engenharia reversa, que o meu sistema ele serve para organizar as compras que eu vou fazer no supermercado. Então, que tarefas o usuário faz? Quais os objetivos? Bom, um deles é inserir itens na lista de compras. Outro vai ser marcar itens como comprados. Outro vai ser apagar a lista. Bom, aí o que eu estou fazendo? Eu estou pensando mais já no sistema, como ele vai ser. Ele tem que cuidar disso. Ele tem que pensar como usuário. O que ele precisa fazer? Ele precisa montar uma lista. E depois ele precisa consultar a lista enquanto ele faz as compras. Então, pensar na tarefa do usuário. É montar uma lista, consultar a lista, atualizar a lista à medida que ele vai comprando. Então, tem maneiras diferentes de ver as mesmas tarefas montando por objetivos. Assim. Mas digamos que eu monte ali vários. E aí eu vou ver que eu tenho 30 objetivos. E eu preciso selecionar alguns que eu vou dar mais atenção, porque afinal eu só tenho um semestre, digamos, para fazer o projeto. Então eu não vou poder lidar com todas essas tarefas, eu vou lidar com algumas, ou eu vou implementar todas, mas o que eu vou investir mesmo no meu design são essas 5 aqui, porque elas são mais frequentes ou críticas. Eles são as tarefas essenciais que o usuário sempre tem que fazer, enquanto que tem outras que só alguns usuários de vez em quando precisam fazer. Ou as que são críticas, aquelas que sem elas as coisas não acontecem, ou se eu cometer um erro, vai tudo por água abaixo. Então, primeiro, eu inventario todas, faço lá uma lista exaustiva, daí depois eu seleciono ou coloco elas em ordem de importância, né? Priorizando sempre as mais frequentes ou críticas. E depois que eu tenho essa lista assim, alto nível, né, isso que é um modelo conceitual, aí sim eu vou começar a modelar essas tarefas. Peguei aqueles meus 2, 3 objetivos principais, esse aqui, o objetivo 1 e o objetivo 2, e esse aqui eu vou modelar. Quando eu modelo, eu vou fazer um modelo hierárquico, geralmente, que é o que vocês fazem quando estão programando. Vocês têm lá no programa, vamos dizer, inserção de itens na lista. Daí, o que é a inserção? Digita o nome do item,
digita a quantidade, então, tá, digita o nome aqui, depois eu tenho uma outra que é digita a quantidade, depois eu tenho uma outra que é entra com confirma a inserção. Então eu fiz uma hierarquia. Como é que entra com a quantidade? Bom, entrar com a quantidade pode ser digitar um número, mas pode ser apertar na seta para cima, ou pode ser apertar na seta para baixo para incrementar, decrementar. Então quando a gente tem isso, eu vou ter nessa hierarquia aqui, né, coisas que podem ser concorrentes, quer dizer que ou eu faço essa, ou essa, ou essa, em qualquer ordem, e algumas elas são sequenciais, então eu tenho que ter alguma anotação que eu vou usar para descrever que eu só posso fazer essa depois que eu fizer essa, mas que essas aqui eu posso fazer concorrentemente. Então, isso é modelar, eu já estou criando o modelo, que é a próxima coisa que eu vou mostrar aqui. Tá? Mas depois que eu modelei, eu ainda tenho que validar. E para validar já é um tipo de avaliação, né? Lembram que no processo todo sempre tem avaliações. E isso pode ser feito, por exemplo, vocês vão fazer o trabalho em grupo, uma pessoa desenhou esse objetivo aqui, a outra pessoa desenhou esse objetivo, a outra pessoa do grupo. Daí depois você se cruza. Um apresenta para o outro, e aí o outro veio dizer que, não, mas isso não funciona assim, porque não é assim que ele faz. Né? Então vocês vão validar internamente. Podem ir até o limite de validar com o usuário real, mostrando um diagrama para ele, se ele puder entender essa notação e tal. Mas tudo tem níveis aqui, tá? A gente pode simplesmente desenhar, discutir dentro do grupo, está feitas as tarefas. Temos tempo infinito. Então aqui eu tenho um exemplo agora, genérico, né? Porque eu não coloquei o nome do objetivo, só chamei de objetivo, goal é objetivo. E uma maneira de fazer a análise de tarefas é quebrar elas hierarquicamente. Então tem análise hierárquica de tarefas, bem fácil para nós, quebrar em partes, que a gente está acostumado. Então esse objetivo é quebrado em subobjetivos, cada subobjetivo em sub-subobjetivos, e isso pode ir quantos níveis eu quiser, até eu chegar em operações fundamentais. Que é mais ou menos o que a gente faz em programação, cada linguagem vai ter um nível, né? Se for programar em assembly, eu vou nas operações fundamentais, lá, mover as coisas na memória. Mas eu acabo parando numa linguagem de mais alto nível, ali onde cada comando, um if aqui numa linguagem C, por exemplo, vai ser traduzido para operações fundamentais. Isso se reflete igual aqui nas tarefas do usuário. Tá, eu vou dar exemplos instanciando isso aqui para ficar um pouco mais claro. A mensagem final desse slide está aqui no cantinho. Tem tarefas de usuários que são essencialmente procedurais, e eu acho que a maioria delas está aí. Qualquer usuário, em qualquer sistema, ele executa coisas numa certa ordem, com uma certa hierarquia, e ele chega ao resultado. Então, esse sistema ele se adapta muito bem, por isso que está verde. Apareceu como uma cruz aqui, né? Mas na verdade é um sinal de mais, eu acho. Não, na verdade é o mconf traduziu ali, mas é um sinal de V, assim, né? Esse aqui seria o Vzinho, assim, ok, porque ele é bom para tarefas procedurais. E para tarefas criativas é um X vermelho, assim. Então, uma análise hierárquica, ela não se presta muito quando o usuário faz tarefas criativas. O que é uma tarefa criativa? Está desenhando no Photoshop. Sei lá, Photoshop é para foto mais, né? Está desenhando lá no Illustrator. Ele está num programa de design onde ele está desenhando. Então ele está fazendo um flyer para o próximo evento que vai acontecer no final de semana. E aí, como ele é criativo, ele vai por qualquer lado, as coisas não têm ordem. Agora eu vou colocar uma nota no fim de página, agora eu vou colocar uma imagem, agora eu vou mudar a cor da imagem. Essas coisas, não é muito procedural, depende da criatividade do usuário. Então a interface ela vai ter que ser um pouco diferente para permitir isso, e é difícil, não estou dizendo que é impossível, porque se eu usar a anotação certa, né, eu posso ter várias coisas em paralelo, assim, o usuário pode ou inserir uma imagem, ou colocar texto, ou colocar, e tudo isso está aqui em paralelo. Então dá para fazer, mas fica mais complicado para tarefas criativas usar a análise hierárquica.
E aqui está um exemplo bem procedural daqueles de aula de programação do primeiro dia de aula, né? Fazer chá. Objetivo, fazer chá. Então eu vou quebrar ele em subobjetivos. Vocês estão vendo que aqui está sendo usada uma notação onde eu tenho uma linha que sai, e aí eu tenho uma linha horizontal, e todos os meus subobjetivos estão embaixo da linha horizontal. Tá? Ao invés de ter uma ligação, um raio assim, tá? É uma notação. O que mais ele tem? Ele tem um número que identifica aqui, 0, 1, 2. E quando um objetivo não é quebrado em subobjetivos, por exemplo, vou pegar aqui o 5, tá? O 8. Tem só uma linha embaixo. Ele não quebra em nada. Operar é só isso. Já é uma operação fundamental. Uma folha da árvore. Acho que não tem muito o que eu fazer com o wait, né? Mas talvez com o pour water, que quer dizer colocar água. Talvez pudesse quebrar, inclina a chaleira até a água sair, não muito para ela não derramar e tal. Poderia, mas não foi feito porque não importava muito. O que ele detalhou foi o boil water. Ah, essa parece ser mais difícil, essa tarefa, então ele detalhou aqui. Tá, e aí vocês veem, aqui tem também uma outra notação algorítmica aqui. Mas isso é específico dessa notação, vocês não são obrigados a seguir nenhuma notação específica, eu vou dar depois uns 10 exemplos de outras notações que vocês podem usar. Tá, então, fazer chá significa ferver a água, que é o 1, né? Aí o 2 é achar um recipiente vazio, o outro é colocar chá no recipiente, o outro é colocar água dentro, o outro é esperar e o outro é servir o chá. Do ponto de vista de algoritmo, né, pode funcionar. Eu vou quebrar essa tarefa aqui. Ferver água significa encher uma chaleira, ligar o fogão, colocar a chaleira no fogão, esperar, desligar o gás. Dava para fazer diferente, né? Eu poderia, o ligar o fogão pode ser virar o botão do gás e colocar, acender um fósforo, né? Eu poderia detalhar mais. Ou poderia não detalhar também tanto assim. Mas é uma representação hierárquica e toda tarefa de usuário pode ser descrita assim, com a ressalva de que tarefas criativas são difíceis de colocar. Então aqui, textualmente, né? O que tem um modelo de tarefas? O modelo de tarefas começa por um objetivo e depois os subobjetivos ou subtarefas até as operações fundamentais. Bom, e eles também têm o que eles chamam aqui procedimento, né? Na literatura, que é a relação temporal ou causal entre as subtarefas. Eu falei antes, né? As coisas podem ser sequenciais, podem ser paralelas, às vezes elas podem necessitar sincronização quando forem paralelas. Então também, vocês são conceitos conhecidos que vocês já têm de computação, né? Faz um fork em algum lugar, estou vindo aqui, fiz essa tarefa, daí daqui eu posso fazer essa e essa em paralelo, mas essa aqui acabou antes e ela fica esperando essa aqui terminar antes de eu poder sincronizar e seguir para uma outra tarefa aqui. Então isso eu posso refletir no meu modelo de tarefas. Tem paralelismo, sincronização ou outras coisas. Isso aqui então é o mínimo que a gente vê nesses modelos e ainda tem componentes adicionais. Posso estabelecer pré-condições, pós-condições, né? Só desligar o fogo quando a água atingir 98 graus, etc. Se eu for pensar em sistemas, né? Tem que ser, às vezes, entradas do usuário, saídas, e isso tudo pode estar explicitado ali. Eu ainda posso dar atributos para as tarefas, se elas são feitas frequentemente, se elas são importantes, prioritárias, né? Várias coisas que me ajudam a modelar com mais detalhe a tarefa, e quanto mais detalhe eu modelar, mais chance eu tenho de fazer um design melhor depois. Então, qual é o nosso padrão ouro aqui, né, para modelagem de tarefas? É esse tipo de diagrama que eu estou ilustrando agora, que é o CTT. CTT vem de Concurrent Task Tree, ou seja, é uma árvore de tarefas concorrentes. Tá?
Vejam bem que esse aqui é um, né? Tem milhares aí na literatura, milhares usados na prática pelos designers todos os dias. Esse aqui, pelo tipo de desenho dele, vocês já veem que ele é velho, né? Quer dizer, ele começou a ser feito pelo menos há muito tempo atrás, ele tem umas metáforas antigas aqui na própria interface dele. Então, como é que ele modela uma tarefa aqui? Ele usa uma nuvem para representar um objetivo. E aí a nuvem eu sempre sei que ela pode ser quebrada em coisas menores. Então, se aqui o meu objetivo geral era cadastrar membro, está escrito ali cadastrar membros, isso significa que o procedimento é abrir cadastro, e aí tem esse símbolo aqui para dizer que é sequencial, preencher cadastro, que é outra coisa que eu posso expandir, e na sequência eu tenho uma outra que é exibir OK, que ocorre agora, esse outro símbolo quer dizer que ela ocorre em paralelo ou concorrentemente com essa outra que é enviar notificação para o webmaster. Essas duas não são uma nuvenzinha, porque elas não vão ser quebradas. Daí elas tem o desenho de uma CPU antiga, né? Um monitor com uma CPU embaixo. Por quê? Isso significa que elas são tarefas automáticas, feitas pelo sistema. É o sistema que exibe OK, não é o usuário e não é interativo. E é o sistema que notifica o webmaster mandando um e-mail automaticamente, sem precisar o usuário intervir. E essas duas coisas são feitas lá concorrentemente. Quer dizer, paralelamente talvez não, porque a máquina depende de I/O e CPU, e ela vai fazer concorrentemente, mas faz as duas coisas, não me importa a ordem. Então eu modelei dessa forma. Agora aqui como é que é? Achar cadastro, né? Cadastrar no membro começa por achar cadastro. Aí foi quebrada a tarefa em navegar site, que é feito antes aqui, né, de identificar link cadastro. E aí eu vou parar aqui para explicar as duas. Vocês estão vendo que navegar site é um desenho, não sei se dá para ver se a resolução aí para vocês é boa o suficiente, mas aqui é o desenho de uma silhueta de um usuário sentado na frente de uma mesa, com o computador em cima. Então, isso representa uma tarefa interativa. O usuário está navegando no site. O que é navegar o site? É ele explorar, rolar, fazer scroll, olhar para os links e tal. É isso que ele está fazendo. Uma tarefa interativa. Daí ele faz uma tarefa manual. Nesse caso aqui ela é mental. Identifica o link cadastro. Ele vê lá o link. Ah, tá aqui o link. É isso que ele fez. Então a tarefa está sendo modelada na minúcia do usuário identificar o link. Quando ele identificou o link, só depois, né, e não antes, porque ele não é mágico, mas depois que ele identificou, então sequencialmente, ele faz uma interação de novo agora, que é clicar no link, selecionar o link cadastro. Só que eu disse clicar no link. Vocês estão vendo que o que está escrito ali é selecionar link cadastro. Quer dizer, clicar é geralmente o que eu faço com o mouse. Mas ali nessa interface, que claramente é web, porque tem o navegar no site, pode ser feita numa tela que não é desktop e que eu não tenho mouse. Porque selecionar link pode ser feito com um tap. Ou pode ser feito com o olhar. Tem um eye tracker que rastreia o olhar do usuário, ele clica lá. Então, ele clica, ele vai com o olho e seleciona o link. Vocês veem que a tentativa aqui é fazer ainda o design da tarefa ser conceitual. Eu estou modelando a tarefa direitinho, passo a passo, o que é interativo, o que é fora do sistema, o que é automático, mas ainda sem deixar muito específico que é com o mouse, que é com o olhar, que é com o tap. Isso está em aberto ainda. É difícil fazer isso, vocês vão ver que vocês vão errar fazendo isso. A gente erra o tempo todo. A gente, sem querer, já tem na cabeça, eu vou implementar um sistema móvel, então aqui eu já vou colocar lá, abriu a tela tal, fez um swipe, eu já vou fazer isso. Às vezes é inevitável. Então, tenham em mente, né, que a ideia é fazer uma coisa bem conceitual, mas que pro trabalho de vocês, aqui, pro projeto de vocês, eu vou um pouco exigir que no início vocês definam onde vocês querem chegar e então algumas coisas de design conceitual vocês já vão ter que definir aqui no momento da análise conceitual, da análise contextual. Bom, e só para acabar a tarefa, quando ele acha o cadastro, navegando no site, clicou no link e selecionou o cadastro, o sistema exibe um formulário para ele de cadastro. Então ele nem começou a preencher ainda, né? Feito isso,
Aí terminou a tarefa de achar cadastro e sequencialmente ele vai ir para de preencher cadastro. Aqui, como tem uma nuvem, está esperando que alguém vá ali e defina, né, o que vai acontecer aqui embaixo. Não está feito aqui porque poluiria toda a tela. Vocês vão ter esse problema também. Vocês vão fazer o modelo, ele vai ficar uma tela poluída que vocês não vão conseguir apresentar num slide só. Mas aqui, né, vai ter lá preencher cadastro e vocês vão detalhar as atividades do usuário ali. Perguntas? Eu detalhei bem aqui os elementos, mas é bastante informação, não sei se vocês captaram tudo, tá? Então eu vou continuar mostrando uns outros exemplos, e antes disso só mencionar, né, vocês têm o link aqui, vocês já podem até clicar nele ali, a vantagem da aula à distância síncrona no computador é a gente poder fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Esse CTTE é o ambiente para fazer árvores de tarefas concorrentes. Ele é um sistema que está disponível online, ele evoluiu ao longo do tempo, a última versão acho que tem uns 2 anos, mas ele tem uns 15 talvez, da primeira versão dele. Vocês podem usar, ele é multiplataforma, feito em Java ainda, roda qualquer ambiente. E é uma dica minha, né, uma sugestão minha de um sistema que vocês podem usar para modelar as tarefas de vocês. Vocês vão ver que para baixar ele no site tem que se cadastrar, é bem simples, se cadastra na hora, mas eu já fiz lá e eu baixei ele, eu baixei a última versão, coloquei no Moodle, se vocês não quiserem fazer o cadastro, podem baixar direto do Moodle, a última versão tá lá. Tá. Mas deixem para explorar isso depois, né? Só vou mostrar outras maneiras de fazer a mesma coisa. Minha ideia é que não é ser exaustivo e nem ensinar a ferramenta para vocês, mas só dar um overview, tá? Aqui na imagem de cima, vou até dar um zoom nela. Vou ter que pegar a mãozinha aqui para fazer pan. Aqui é o projeto de... Vou tirar o zoom um pouco. Projeto de tarefa, né? Análise de tarefa. Aqui vocês estão vendo HTA para hierarquia, task analysis, né? Análise hierárquica de tarefas, hierarchy task analysis. E alguém fez com post-its. Então, definiu lá algum objetivo. Vamos ver se a gente consegue ler. Using self-service kiosk. Usar um quiosque de autosserviço, né? Sei lá, eu não conheço esse sistema aqui, mas ele foi modelado hierarquicamente, colocando os objetivos de alto nível e depois quebrando ele em partes, tá? Até chegar em tarefas fundamentais. Ele tem algumas partes com opção, por exemplo, OR aqui, mas não tem muitos detalhes mesmo. Tem os objetos, mas não tem muito detalhe sobre o fluxo. Se eu voltar um pouquinho no nível, aqui embaixo, né? Sistema de reserva pela internet, não sei a reserva do que é, mas tem aqui pedir ajuda, fazer reserva, cancelar, modificar, contactar. No fazer reserva tem escolher um objeto, registrar e tal. Assim vocês vão vendo que tem uma hierarquia, como eu mostrei antes, e que ele usa ícones indicativos de relacionamento aqui, se é concorrente, se é alternativo, se é sequencial. Eu não lembro bem o que eles significam. Esses aqui estão aqui do lado, tem uma legenda, então isso ajuda. No CTTE, que eu mostrei no slide anterior, ele usa alguns que são comuns aqui, né? Esse OU, por exemplo, é uma alternativa. O next, que é a sequência, e o paralelo são as 3 barras. Mais ou menos estão aqui. Esses são os mais usados, mas tem muitos outros. Então, o usuário, quando entra no sistema, ele já tem a escolha entre pedir ajuda, ou fazer uma reserva, ou cancelar, modificar uma reserva. Esse é o OU que está aqui. As 3 opções são disponíveis e ele vai entrar num desses objetivos, e assim vai, tá? Essa é o primeiro exemplo aqui. Tem outros como esse aqui, ó, se vestir, acordar, comer e ir para o trabalho, né? O commute, quer dizer, fazer o deslocamento. E aí tem subtarefas, tem os requisitos para cada tarefa aqui embaixo.
Vocês podem ler com calma depois, né? Vamos ter. É exaustivo ficar mostrando tudo. Só para vocês terem uma ideia, aqui é um outro tipo para modelar um objetivo. Esse objetivo é comprar um novo teclado para o meu computador. Os exemplos são variados aqui, alguns têm a ver com o sistema, outros com atividades fora do sistema. Mas são meios de desenhar, né? Bolinhas, as bolinhas dentro, fluxos, explicações e tal. Vocês vão ver que os diferentes diagramas têm diferentes objetivos e tal. Esse aqui tem figurinhas que explicam a coisa que ele faz no laptop, depois ele lê ou envia notificações, aí ele precisa se lembrar de alguma coisa, aí ele começa a mexer no e-mail de novo, copia coisas. Não sei bem que sistema é esse de novo, né? Mas são exemplos para abrir a mente, para vocês não ficarem muito fechados naquela coisa hierárquica que eu mostrei lá. Se vocês quiserem, podem explorar de outras formas, tá? Só tentem ter sempre justificativas. Quando vocês forem apresentar a análise contextual de vocês e o modelo de tarefas, vocês vão mostrar lá um desenho, modelei a tarefa assim. Tá, mas por que tu modelou essa tarefa desse jeito se a tua tarefa é de um tipo que não é boa modelar desse jeito? Então tem que explicar um pouco por que foi feito daquele jeito. Minha tarefa ela é bem hierárquica, então eu usei esse. Ela tem muita coisa concorrente, então eu usei essa anotação aqui. Certo? Justificar um pouco o que vocês estão. A justificativa não precisa nem estar certa, né? Mas tem que ter o trabalho de pensar na justificativa. Ok? Perguntas? Tá, já estamos chegando aqui no final do modelo de tarefas. Então, para que serve, né? Eu desenhei meu modelo de tarefas. Bom, vocês já vão imaginar que se eu sei as tarefas, eu já sei um pouco o que eu vou ter que programar na minha interface, o que eu vou ter que disponibilizar para o usuário. Mas tem muito mais coisa do ponto de vista do usuário. Então, avaliar a complexidade de realizar uma tarefa. Se eu desenhei ela, eu consigo ver a complexidade. E antes não parecia ser tão complexo assim. Mas olhando ela desenhada, isso fica mais evidente. E quando eu vejo essa complexidade, eu vejo as caixinhas ali que eu tenho que fazer, fica mais fácil otimizar esse fluxo. Então eu vejo que, ao invés de fazer as coisas dessa forma, eu vou tirar essa janela aqui onde o usuário escolhia, eu vou tirar e eu já vou dar para ele pré-escolhido. E aí ele pode alternativamente mudar essa opção, mas ela já vem pré-escolhida, porque é a opção mais usada, e aí ele vai mais rápido no fluxo. Entenderam? Isso faz com que a gente priorize a lógica de uso sobre a lógica do funcionamento, que é o que a gente quer em IHC. Tá? Construir o sistema todo seguindo a lógica do uso. O que para o usuário faz mais sentido, e não o que as funcionalidades me deixam fazer. Certo? Então, o modelo de tarefas é bem importante para fazer essa otimização. O que é muito comum no projeto de vocês é vocês mostrarem o primeiro modelo de tarefas, vocês estão inexperientes, fazem um modelo de tarefas, fazem de última hora, às vezes, apresentam para mim, fica ruim, né? E aí eu vou dizer, olha, vocês podem melhorar aqui, aqui, e vocês mesmos, na hora de apresentar, já se dão conta de que dá para melhorar. Então, na outra apresentação, lá do protótipo, vocês dizem, bom, a gente refez a modelo de tarefas. Aquela tarefa era assim, e agora ficou assim. Bem mais enxuta, bem mais intuitiva para o usuário. Mas isso é comum acontecer no processo de design. É redesenhar a tarefa. Ok, então nós vimos até agora a análise do usuário e da tarefa, que foi essa parte aqui. Como eu falei, era a parte maior mesmo. E eu vou só passar brevemente essa parte do contexto estável, agora em 2 minutos, para a gente terminar a aula. Tá? Então, o contexto estável está resolvido, eu venho para o contexto instável, que, como eu já tinha mencionado, diz respeito a situações
típicas ou atípicas. Se vocês forem olhar o slide anterior, dizia atípicas aqui. E nesse aqui, eu mudei para típicas. Né? Porque não são todas, tem que ter lá típicas e atípicas. E também as singularidades, erros, exceções, interrupções, desvios. Então, para modelar cenários de uso, isso me diz alguma coisa, né? Vocês devem ter lembrado, talvez, de casos de uso, use cases, que vocês tenham usado como ferramenta em alguma outra área aí da engenharia de software. Então, os cenários, eu vou só diferenciar aqui, especificar um pouco o que mais a gente observa em IHC. Eles são descrições narrativas da interação entre o usuário e o sistema. O que é uma descrição narrativa? É contar uma história. Eu posso contar uma história escrevendo a história, como um livro, conta uma história. O usuário saiu de casa para levar doces para sua vovozinha. No meio do caminho encontrou seu amigo lobo. Né? Uma historinha. E aí ele precisou lidar com esse problema, aconteceu isso, ele não conseguiu cumprir a tarefa. Certo? É uma maneira. A gente tem outras ferramentas. Dá para usar scripts, como scripts de teatro ou de filme, com os diálogos, inclusive. E nessa história toda de contar a história, né, storytelling, eu uso personas, uso minhas personas lá do modelo do usuário como personagens. Então, se eu definir lá algumas personas, né, algumas para os usuários diretos, outras para outros stakeholders, essas personas vão fazer parte dessa história. Então, vem lá o Chapeuzinho Vermelho, o lobo, a vovozinha, né? Os objetos, os contextos, a floresta, eles estavam na floresta e tinham a cesta de doces. Tudo isso vai aparecer aqui nessa contagem de história. Até os casos de uso podem servir de inspiração. Tá? O que o usuário faz na interface, lá nos casos de uso, me ajuda a contar uma história. Só que além de contar a história típica, que é aquela que eu espero que aconteça, se tudo for bem, aqui eu tenho uma diferença que eu tenho que pegar uma situação concreta, que pode ser algo que eu já conheça ou que eu possa prever como algo comum do uso do sistema, mas também as situações de exceção. Tá? Eu achava que eu falava disso agora, né, nesse slide, mas eu falo isso num próximo. Então, características desses cenários para que eles servem aqui é facilitar a comunicação do usuário com o analista. Afinal, eu consigo agora instanciar comportamentos, colocar exemplos de comportamentos do usuário. E é mais difícil ver quando eu estou tratando a minha tarefa de forma abstrata. Então, agora eu estou numa situação concreta. Eu pego minhas tarefas, pego minhas personas e instancio e vejo ali, opa, quebrou aqui, não deu certo. Ou, aqui não quebrou, mas foi mais complicado do que eu esperava. Ele teve que voltar para o anterior para copiar e colar uma coisa que ele precisou mais tarde, né? Alguma coisa assim. O bom de cenários é que também permite comparar diferentes alternativas para sequências de ação. Se o usuário pode atingir o mesmo objetivo seguindo dois caminhos diferentes, aqui eu consigo ver isso com mais facilidade. Vejo se as metáforas de interação funcionaram bem. Tá? E eles têm esse paralelo lá com os casos de uso de UML e outras coisas do desenvolvimento. Então, era esse que o slide que eu estava esperando. Nos cenários, que são aqui, como diz esse autor, uma antítese da especificação, né? Numa especificação de um sistema, eu sempre tento ver comportamentos genéricos, o que o usuário faria, por onde que eles iriam, o que tem lá de objetos a interagir, né? Os tipos que ele vai usar, essa visão completa, formal. Nos cenários, não. Eu pego um comportamento bem particular. Os usuários não são assim, mas esse usuário fez isso. Esse usuário não entendeu. Esse aqui interpretou o botão do disquete como se fosse o botão de sair. Né? Pode acontecer algumas coisas particulares com algumas pessoas. Então eu tenho que descrever essas situações que são concretas, bem concretas, contar bem a historinha, com mais detalhes possível, tentando justificar por que o usuário fez aquelas escolhas incorretas e tal. Né? Então ter atenção a instâncias.
olhar bem a questão do trabalho do usuário, tentar pegar fragmentos, que é o que eu consigo explicar melhor. Se eu pegar uma visão completa e exaustiva, eu não consigo explicar todos os fenômenos, né? Então isso aqui é mais fragmentário. Então aí os cenários, tá? Bom, com isso eu termino essa parte. Vocês têm perguntas sobre essa parte dos cenários? A gente vai voltar a instanciar cenários no design também, né? A gente vai usar os cenários como ferramentas para avaliação, e aí eu vou voltar a falar disso, mas o conceito foi lançado aí. Então nós vimos hoje na análise contextual usuários, as tarefas e o contexto de realização delas, e na próxima, aqui tá englobando os dois na próxima aula, mas na verdade a gente vai fazer a próxima aula só, que não é a próxima, né? Mas é a próxima dessa área de design aqui. Então eu vou voltar lá para o meu bloquinho inicial. Tá no primeiro slide, segundo slide, aliás. A gente viu a análise contextual e a próxima seria o projeto, onde a gente vai responder aquelas outras questões. Mas primeiro nós vamos lá para a aula 8, 9, 10, 11, 12, todas essas, antes de chegar lá na 15. Vocês vão trabalhar agora bastante nas próximas semanas, então vocês têm um mês para apresentar a análise contextual de vocês, que é onde vocês vão responder as questões elencadas ali na parte verde, e depois que nós vamos ver as outras, tá? E era isso. Eu coloquei material adicional no Moodle, podem consultar. Procurem extras também, eu não sei quanto de aula vocês estão tendo à distância de outras disciplinas, mas eu imagino que sejam poucas, pelo que eu tenho visto, não são muitas. E vocês devem ter, aproveitem o tempo para, eu acho que a interação ela abrange todas as áreas, não importa que área vocês forem fazer depois, se forem focar no futuro de vocês, e lidar com o usuário é importante, tá? Então aproveitem o tempo. Podemos encerrar então. Bom, até a próxima aula. Até quinta-feira. Um abraço para todos, se cuidem aí.